Então, pessoal, hoje nós vamos aprender sobre choque séptico, dando continuidade, né, o nosso grupo dos choques. Nós já discutimos o choque como um todo, já discutimos sobre o choque cardiogênico, nós já discutimos sobre o choque anafilático e hoje nós vamos discutir sobre o choque séptico. É uma patologia, né, a qual ela é decorrente. Uma patologia, assim, ela é decorrente de uma patologia, né, que é o acúmulo de bactérias no organismo e que ela dá origem a outros processos de doença. Então, nós precisamos, né, estar atentos com o paciente séptico na UTI e em qualquer lugar do hospital onde se identificar da sepse fora da UTI, ele precisa estar dentro, pois só na UTI ele vai conseguir ser monitorizado da forma que deveria, né? Na forma que deve ser. Então a sepse, ela é um conjunto de manifestações graves em todo o organismo produzidos por uma infecção. A sepse era conhecida antigamente como sepsemia ou infecção no sangue. As pessoas também costumam utilizar, né, dizer infecção generalizada, que é aquela infecção no corpo todo, né? Porém, nós sabemos que ela tem um foco. E ela pode ser, né, de foco urinário, porque partiu de vias urinárias. Ela pode ser de foco abdominal, porque partiu do abdômen. Então, a sepse ela é esse conjunto de manifestações graves, né, decorrente da presença de bactérias no organismo. E ela é conhecida, hoje todo mundo chama de infecção generalizada. Eu prefiro falar sepse. Eu não uso muito esse termo infecção generalizada, só mesmo quando eu vou explicar para alguém o que é sepse, né? Então, o que são bactérias, já que são elas as causadoras disso tudo? Elas são organismos unicelulares com tamanho microscópico, medindo cerca de 0,2 a 1,5 micrômetros de comprimento, sendo em média 10 vezes menores do que uma célula eucarionte. A bactéria, né? Nós temos diversos, nós temos a Methanobacterium, nós temos a Escherichia coli, Lactobacillus, além das, né, as bactérias do gênero das Pseudomonas, nós temos a Acinetobacter, que é uma bactéria multiresistente, é uma bactéria resistente, né, de ambiente hospitalar, que atua na quebra de algumas substâncias dentro do sistema digestório, como a celulose, por exemplo, né? Além da produção de vitaminas e para evitar a proliferação dos patógenos na pele humana, existem bactérias que ajudam a degradar as células mortas e eliminar os resíduos. Nós temos, né, uma flora bacteriana na pele, nós temos uma flora bacteriana no meio externo, né, no solo, e nós temos a flora bacteriana hospitalar, que essas são bactérias mais resistentes, né, decorrentes dos processos de saúde e doença dentro de um hospital, a qual, né, essas bactérias elas adquirem resistência com o tempo e traz mais prejuízo, né, à saúde do paciente. Então, se a gente comparar uma bactéria do ambiente hospitalar, né, que causa infecção hospitalar, com uma bactéria, né, comum que a gente possa adquirir através de um alimento, a bactéria hospitalar ela tem, né, uma potência maior e nem se compara, né? Infecção, o que é, né? As doenças infecciosas são geralmente provocadas por micro-organismos que invadem o corpo e se multiplicam. Uma vez invadido o corpo, os micro-organismos tendem a se multiplicar para causar uma infecção. A invasão pela maioria dos micro-organismos tem início quando eles aderem às células da pessoa. A capacidade de ligação constitui um processo muito específico que envolve uma ligação entre o micro-organismo e a célula do organismo. E essa ligação é semelhante à chave em uma respectiva, né, fechadura. Isso porque a bactéria ela tem, né, o poder de se ligar a uma célula do organismo e gerar, né, esse prejuízo aí nos nossos sistemas. Vai depender muito, né, da onde ela está se ligando, né, e qual é o tipo de problema que ela vai causar no paciente. Normalmente, esses pacientes eles estão expostos, né, a diversos tipos de problemas, por exemplo, como falência de alguns órgãos, de alguns sistemas, né, decorrente da presença das bactérias. E o paciente ele pode, gente, evoluir
de uma simples infecção para uma sepse grave, e dessa sepse o paciente precisar fazer hemodiálise, precisar ser submetido a uma intervenção cirúrgica e assim por diante. Então, a invasão desses micro-organismos, eles podem trazer muito prejuízo para a saúde do indivíduo. E qual é a diferença de infecção para inflamação? Então, já a inflamação, ela é uma resposta do organismo a uma agressão, como cortes e batidas. A inflamação pode partir também do sistema imunológico. Nesse caso, são as nossas células de defesa que agridem o corpo, né? No processo inflamatório, ocorre dilatação dos vasos, aumento do fluxo sanguíneo e de outros fluidos corporais para o local lesionado, e por isso esse processo, né, causa sintomas como vermelhidão, inchaço, dor e aquecimento da área. Vocês vão ver que esses quatro fatores são os fatores, né, de inflamação, e é o que nos mostra que o paciente está passando por um processo, né, inflamatório, ok? Então, a infecção é a presença de bactérias, né, no organismo, e a inflamação é a resposta do organismo à agressão, né, por exemplo, das bactérias. Se você observar aí, o que acontece na sepse? Nós temos um exemplo aí nesse desenho, onde vai acontecer aí uma resposta, né, inflamatória sistêmica, e nós vimos isso em choque anafilático, né? O indivíduo é exposto, né, a um agente, e aí o organismo ele começa a atacar esse agente. Só que quando ele vai gerar esse ataque, ele libera, né, as histaminas. As histaminas são substâncias, né, como eu já falei para vocês, do produto final do ataque da célula de defesa, e com isso gera a resposta inflamatória, né? E aí o indivíduo vai começar a apresentar sinais de que alguma coisa, né, está acontecendo de errado e precisa intervir. Ela é uma doença complexa, né, e potencialmente grave. É desencadeada por uma resposta inflamatória sistêmica acentuada diante de uma infecção, na maior parte das vezes causada por bactérias. Essa reação é a forma que o organismo encontra para combater o micro-organismo agressor. Então, o indivíduo vai apresentar aumento da temperatura, pode apresentar taquicardia, pode apresentar alterações na pressão, pode apresentar alterações na frequência respiratória, na saturação, e ele vai ter, né, uma alteração nos sistemas, né, decorrente da presença das bactérias, né? E a depender do local aonde está acontecendo o processo infeccioso e ocasionando a sepse, que esse indivíduo vai apresentando os sinais, certo? O sistema de defesa libera mediadores químicos que espalham a inflamação pelo organismo, o que pode determinar a disfunção ou a falência de múltiplos órgãos, provocada pela queda da pressão arterial, má oxigenação das células e tecidos e por alterações na coagulação do sangue. Então, na sepse, tempo é vida. E o paciente, quando ele é diagnosticado com sepse, a primeira coisa é escalonar, né, o tratamento, ou seja, é feito com antibiótico terapia, ele é feito com antibióticos. Então, a partir do momento que prescreve um antibiótico, a gente já tem que administrar a primeira dose e programar as próximas doses. A gente não vai esperar, vamos fazer só 18 horas e 4 horas da tarde. Não, a gente tem que fazer a dose de ataque para que a gente inicie o tratamento, né, no paciente séptico. Então, o choque séptico, ele é um estágio, né, mais avançado e mais grave da sepse. Ele ocorre quando, apesar das medidas tomadas, o paciente não recupera a pressão arterial e não adequa o fluxo sanguíneo aos órgãos e sistemas. Por exemplo, nós temos a presença de bactérias, na corrente sanguínea, né, a qual ela percorre o corpo todo e começa a afetar os sistemas. Com isso, o paciente tem alteração de frequência respiratória, de frequência cardíaca, de temperatura.
E com isso vai gerando os prejuízos. Até mesmo se esse choque séptico ele não for tratado da forma, né, correta, o paciente pode começar a falhar os órgãos e aí a começar a apresentar a falência deles. Aí o paciente pode ter, por exemplo, uma parada respiratória, pode ter uma parada cardíaca, pode ter uma falha renal, né, e precisar de hemodiálise, pode ter uma falha cardíaca decorrente da bactéria, né, que pode causar uma endocardite, pode ter alterações pancreáticas, pode ter alterações hepáticas, neurológicas, o paciente pode vir a rebaixar. Então, o choque séptico ele é essa desordem nos sistemas, né, causado pela presença desses agentes no organismo. Então, ainda há outras situações em que a resposta inflamatória do organismo, né, a alguma lesão ou agressão externa, também pode ser aumentada e desregulada, resultando em um quadro grave e com características e apresentação semelhantes ao da sepse, porém, sem a presença de agente infeccioso. Por exemplo, nos casos da pancreatite, né, que é uma inflamação do pâncreas, queimaduras graves, politrauma e cirurgias extensas. Nesse caso, chamamos esse fenômeno de Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica Grave, que é a SIRS. Com isso, gente, o paciente, mesmo que ele não tenha sido exposto a um agente, ele vai desenvolver, né, o processo de resposta inflamatória. E aí, esse paciente pode apresentar sintomas, né, de desordens parecidos, né, com o do choque séptico. E aí, esse paciente chocado, ele precisa, né, de assistência. E essa assistência a gente só consegue, né, tendo a monitorização eficaz e eficiente durante 24 horas por dia. Nos casos de choque séptico, em que essas medidas não são suficientes para estabelecer a melhora do quadro, deve-se optar por uso de uma medicação que seja capaz de manter a pressão arterial e perfusão adequadas. Um medicamento vasoativo, como por exemplo a noradrenalina. Esses pacientes devem ser tratados e monitorados em unidade de terapia intensiva. Por quê? Aqui a gente começa, né, complicar o caso do paciente, porque a gente não está tratando só a bactéria, a gente está tratando as desordens que a bactéria está causando. Se o paciente está com alterações, né, da frequência cardíaca, por exemplo, ele está taquicárdico e esse paciente pode ter uma parada cardíaca, né, decorrente da presença desse choque séptico, o indivíduo ele precisa ter alguma droga, né, para controlar essa frequência. Bem como, se o paciente está hipotenso, né, ele precisa de uma droga vasoativa, aquela droga que tem o poder de ativar o vaso para aumentar a pressão arterial. Nesse caso, a noradrenalina ela é a melhor, né, indicação para esse quadro, ok? Então, os pacientes eles devem ser tratados na UTI, por quê? Na UTI, além de dispor dessas drogas, não é que nas outros locais não dispõe, mas é na UTI que tem um suporte necessário para a gente acompanhar o paciente, né, utilizando essas drogas. E quais são os fatores de risco? As condições de saúde mais associadas ao aparecimento de sepse são pneumonia, que é a infecção, né, do pulmão, infecção abdominal, infecção renal e infecção da corrente sanguínea, uma bacteremia. Ou seja, seria uma sepse de foco tal. Por exemplo, se o paciente está com a pneumonia, né, ele evolui para uma sepse, ele pode, né, vir a apresentar uma pneumonia, né, grave e uma sepse de foco pulmonar, porque é da onde está surgindo o processo infeccioso do paciente. O risco também é maior se o paciente faz quimioterapia, porque o quimioterápico ele deprime o sistema imunológico. Se você deprime o sistema imunológico, você não tem células para te defender da forma que deveria. Então, é por isso que o paciente que faz quimioterapia, a gente precisa ter um cuidado a mais com eles. Não expor o paciente a outros pacientes que têm doenças infecto-contagiosas, ao sair utilizar máscara, ter realmente um cuidado com esse paciente.
Está com o estado de saúde geral comprometido, né? Em geral internado na UTI, porque na UTI nós temos uma colônia de bactérias resistentes. Por mais que passe por processo de higiene, por mais que o leito, a lavagem das mãos, nada é assim suficiente para barrar a proliferação dessas bactérias. A gente trabalha muito com lavagem das mãos, porque é o meio que mais carrega bactéria, mas ainda assim acontece as infecções cruzadas, que são o quê? Pacientes que profissionais que transmitem bactéria de um paciente para o outro, né, através da assistência. Tem feridas ou lesões como queimaduras, porque é uma porta de entrada, né? O paciente fica aberto, né, a esses processos e que esteja utilizando dispositivos invasivos, né, tais como catéteres intravenosos ou tubos respiratórios, porque você tem uma porta direta, né, no local onde a bactéria possivelmente vai atuar. No caso de uma pneumonia, no tubo orotraqueal, né, o tubo ele está diretamente no pulmão do paciente. Então, se você empurra uma bactéria para lá, você está facilitando o processo. Então, esses pacientes com dispositivos invasivos, eles estão mais expostos, né, ao desenvolvimento de uma infecção e, consequentemente, uma sepse. Bebês prematuros, porque eles ainda não têm o sistema imunológico, né, formado. Criança com menos de 1 ano, porque está com processo de formação ainda, né, do sistema imune. Idosos com mais de 65 anos, porque tem o sistema imune defasado, né, mais frágil. Portadores de doenças crônicas, como insuficiência cardíaca, insuficiência renal, diabetes, porque pacientes com doenças crônicas, eles estão expostos, né, a outras doenças, são as doenças oportunistas. E o usuário de álcool e drogas e os pacientes portadores de doenças que afetam o sistema imunológico, como, por exemplo, o paciente soro positivo, o HIV, que hoje nós chamamos de B24, certo? Porque o tratamento do HIV, né, e o próprio HIV, ele deprime o sistema imune. O paciente, ele faz uso de medicações que deprimem o sistema imune, porque o HIV, ele estimula o seu sistema imune a atacar você mesmo. Então, por esse motivo, o paciente, né, portador de uma doença imunológica, no caso do B24, né, o HIV, ele está exposto, né, também a um fator aí completamente de risco para desenvolvimento de uma sepse. Como sinais clínicos, o choque séptico pode afetar qualquer parte do organismo, incluindo coração, cérebro, rins, fígado e intestinos, e os sintomas podem incluir extremidades frias e pálidas, temperatura alta ou muito baixa, né, tremores, tontura leve, pressão arterial baixa, especialmente quando de pé, produção de urina reduzida ou ausente, palpitações, frequência cardíaca acelerada, inquietação, agitação, letargia ou confusão, falta de ar, exantema cutâneo ou descoloração da pele. Esse exantema é umas manchas avermelhadas que o paciente apresenta, decorrente, né, da presença de agentes. Eu até citei isso na aula de anafilaxia, né, choque anafilático. Esses sinais clínicos, gente, pessoal, eles são bem, assim, visíveis. Você consegue visualizá-los, né, e associar ao processo que o paciente está passando, e aí você confirma o quadro de sepse com os sinais e os exames laboratoriais. Assistência de enfermagem ao paciente com sepse, nós temos, né, a ventilação mecânica, porque a implementação da assistência como resultado esperado, né, manter padrão ventilatório eficaz no ventilador, então o paciente tem que ficar confortável se ele estiver entubado. Para qual for, né, traçado as seguintes intervenções de enfermagem deve ser elevar a cabeceira do leito, verificar se as respirações do paciente estão sincronizadas com o ventilador. Tem uma aula que eu vou falar um pouco do ventilador para vocês,
Eu vou filmar, na verdade, e mostrar como é a sincronia de um paciente com o ventilador, certo? Avaliar o raio-x junto com a equipe multiprofissional, né? Enfermeiro, técnico de enfermagem e médico, para ver a presença de bactérias, né, na cavidade pulmonar. Inspecionar a posição do tubo endotraqueal. Vocês vão ver que o tubo ele não pode estar emperrado demais, ou seja, para dentro demais do pulmão e nem para fora demais. Manter o balão, que é o CAF, né, do tubo endotraqueal, insuflado para que esse tubo não saia, né, da traqueia do paciente. Avaliar o modo de operação do ventilador junto com a equipe de enfermagem, né, e fisioterapia. Verificar alarmes do ventilador quanto, né, ao adequado funcionamento, porque se o paciente estiver interagindo muito, esse ventilador vai começar a alarmar. Proporcionar sedoanalgesia, ou seja, uma medicação que deixa o paciente levemente sedado e no processo de analgesia, né? Para que ele fique mais confortável na utilização do tubo. Monitorar a adequada concentração do oxigênio fornecido e manter o ambu na unidade, porque se esse paciente parar, a gente vai usar. No déficit de autocuidado, né, para alimentação, banho, higiene, né, higiene íntima, avaliar o posicionamento da sonda nasentérica, juntamente com o enfermeiro, através do raio-x, né, avaliar os resíduos gástricos antes de administrar as dietas, porque paciente que está... O resíduo gástrico, ele é nada mais, nada menos que um vômito. Só que como o paciente ele não consegue, né, vomitar, ele não consegue colocar para fora, ele vai acumulando e o abdômen vai distendendo. E quando a gente passa uma sonda e deixa essa sonda aberta, ela tende a drenar esse resíduo que está na cavidade, né, estomacal. E com isso, ele não pode fazer uso de dieta se esse resíduo estiver muito alto, porque aí você vai estimular a produção mais ainda de resíduos. Lavar a sonda com água após o término das dietas. Ajudar o paciente a se alimentar. Investigar a aceitação da dieta e preferências alimentares. Quando dispneico, intercalar a oferta, né, de porções de alimentos com breves períodos de oxigênio suplementar, porque senão o paciente não aguenta, né? Orientar o paciente a mastigar lentamente. Retirar a prótese dentária. Promover higiene oral antes e depois das dietas. Realizar o banho no leito e aplicar o hidratante corporal, proporcionar privacidade durante o banho, oferecer a comadre ou papagaio, quando possível, observar e registrar no prontuário a frequência das evacuações e do débito urinário, né, e realizar a higiene íntima desse paciente. Gente, banho é uma forma de tratamento para qualquer tipo de doença. Principalmente na presença das bactérias. O paciente tem que estar, né, completamente higienizado. Então, a equipe de enfermagem, mais preciso, os técnicos de enfermagem, eles são tecnicamente capacitados para estar realizando essa função. Então, os pacientes que têm um déficit no autocuidado, que não conseguem se cuidar, vocês precisam prestar esse, né, cuidado a eles. Quanto, né, aos medicamentos, assim que o paciente é diagnosticado com sepse, o médico logo define o tratamento com antibiótico terapia e outros. Sendo assim, é da nossa atribuição realizar a administração correta e eficiente dos medicamentos nas seguintes situações. O antibiótico, logo após a prescrição. Prescreveu, a gente já vai na farmácia, busca esse antibiótico e já instala no paciente. Hipertermia, administrar antitérmicos de horário e intercalar com outros, né, de acordo com a necessidade do paciente. Risco de hiper e hipoglicemia, medicar conforme a prescrição e o quadro utilizando insulina ou glicose, depende do que o paciente, né, for apresentar. As demais medicações, conforme as repercussões clínicas do paciente, e não necessariamente todos apresentarão os mesmos sinais e sintomas. Então, nós precisamos estar atentos para que a gente faça as medicações, né, de forma correta, respeitando a prescrição, porque nem todo paciente séptico vai apresentar os mesmos sinais e sintomas. Então, a gente precisa estar atentos, né, quanto aos sinais e ir medicando conforme a prescrição médica. As alterações, né, de glicemias, o paciente pode apresentar hiperglicemia, né, ou hipoglicemia. As intervenções de enfermagem propostas para isso foram, né, verificar a glicemia capilar com frequência de acordo com a prescrição,
Garantir infusão venosa de insulina. Quando iniciado, atentar para sinais de hipoglicemia, sudorese, confusão, irritabilidade e tremores. Administrar glicose hipertônica em bolos, tal como prescrito, né, se necessário. Monitorar os sinais e sintomas de hiperglicemia, como poliúria, polidipsia, polifagia, hálito de maçã verde, que é um mau hálito, na verdade, que a gente considera o paciente com hiperglicemia. Essa polidipsia e polifagia é a vontade excessiva de beber água e de comer, certo? Fome em excesso. Então, as alterações das glicemias, elas precisam ser comunicadas ao enfermeiro para que ele oriente você na hora da medicação. Muito obrigado. E agora, no finalzinho do vídeo, eu deixei um exercício que vocês